Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento aqui, PS 82 Português, PS 82 Português. Ahm, Estamos no fim do mundo? Parece que sim. Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai sabe o dia e a hora, mas ele disse que nós temos que colocar atenção nas estações. Mas aí então, Jesus fala uma coisa muito interessante em Mateus capítulo 24, dos versículos 37 ao 39. Eu estou usando a versão Almeida, a revista e atualizada, e diz assim, Mateus 24 de 37, 24 de 37 até o 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Deixa eu chamar a atenção para você a respeito do verbo, do versículo 37 especificamente. Diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus fala assim que nos últimos dias, porque a vinda do Filho do Homem está relacionado à vinda de Jesus Cristo, é chamado parousia, a segunda vinda, o retorno de Cristo. Isso significa que seria no fim da era da existência do mundo, do universo como nós conhecemos. E Jesus diz que quando Jesus estiver a ponto de voltar, o mundo estará na mesma condição como o mundo esteve nos dias de Noé. Então a questão é como que o mundo estava nos dias de Noé. Se você então vai, de novo, você volta para a Bíblia, e você vai a Gênesis capítulo 6, vai dizer assim, capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhes agradaram. Esses dois versículos, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, na realidade é uma sentença. São dois versículos, mas é uma sentença. Então fala de alguns detalhes muito interessantes, porque diz assim, como se foram multiplicando os homens na terra, normal, homem e mulher tendo filhos, lhes nasceram filhas. Nasceram filhos, nasceram filhas, e essas filhas eram mulheres formosas, elas eram mulheres lindas. Mas aí diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, essas mulheres formosas. E aí então existe toda essa discussão. Quem são esses filhos de Deus? Quem são esses filhos de Deus? Existem duas possibilidades principais. Eu posso depois dar outras, um total de quatro possibilidades, mas existem duas que são principais a respeito do que significa esses filhos de Deus. Filhos de Deus é a palavra Bene Ha-Elohim no hebraico. Bene Ha-Elohim. Eu já fiz comentários a respeito desse texto no passado, mas eu creio que será uma série de estudos que nós vamos estar fazendo, e mais assim, informal, sem aqueles PowerPoints que normalmente eu apresento, mas eu gostaria que você colocasse atenção no que significa esses filhos de Deus. A maioria do pessoal que vai para o seminário, seja aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eles vão aprender que os filhos de Deus são os filhos de Sete. Os filhos de Sete. O que não existe nenhuma evidência exegética no texto para dizer que esses filhos de Deus são os filhos de Sete. Na realidade, Bene Ha-Elohim, essa frase é encontrada 6 ou 7 vezes na Bíblia e sempre está relacionado a indivíduos, a seres que foram diretamente criados por Deus. Por exemplo,
Adão pode ser chamado filho de Deus, porque ele foi criado diretamente por Deus. Nós podemos ser chamados, nós somos chamados filhos e filhas de Deus por causa de Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz, sua ressurreição e a salvação que ele nos dá. E graças a Deus por isso. Não obstante, nós somos filhos de Adão. Nós não somos uma criação direta de Deus como Adão foi. Nós somos uma criação indireta de Deus através do sistema biológico e genético que ele criou. Agora, existe um outro grupo de indivíduos, de seres, que são chamados filhos de Deus, que existiam antes da criação do mundo. Se eu for lá, aqui, deixa eu pegar aqui, Jó capítulo 38, creio que o versículo 7, versículo 5. Começar do versículo 1, contexto. Jó capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Primeiro, Deus fala assim: Jó, para de reclamar e seja homem. Uau! Uau! É Jó. A gente sabe a história de Jó. Aí diz assim: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Então Jesus está falando a respeito da criação do mundo, a respeito da criação do universo. Aí então no versículo 7 ele diz assim: Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui, Bene Ha Elohim é usado novamente em Jó, e é usado em Jó capítulo 1 e capítulo 2. Mas aqui nós vemos novamente Deus usando na Bíblia a frase Bene Ha Elohim para seres que não são seres humanos, mas são seres diretamente criados por Deus, como Adão foi criado. No caso de Adão, um ser humano. O único criado diretamente por Deus. Aí então nós temos aqui essa questão de quem são esses filhos de Deus. Se nós vamos lá a os Salmos 82, deixa eu ir aqui, no Salmos 82 vai dizer assim: Deus assiste, ou Deus está na congregação divina, no meio dos deuses, estabeleceu o seu julgamento. Então, Deus está no meio de uma congregação. Em inglês a gente fala assim, heavenly host. Em português vai se dizer exército divino, ou o que seja. Mas é uma congregação divina que existia no céu. E Deus estava no meio dessa congregação. Os membros dessa congregação são chamados então deuses, Elohim. É interessante que a palavra Deus assiste, as palavras Deus assiste na congregação divina, Deus assiste é Elohim, que é plural, assiste, o verbo está no singular, e isso é verdade também no original. Deus assiste na congregação, deixa eu ver aqui o que está fazendo. Ok. Deus assiste na congregação divina, ou seja, Deus, Elohim, assiste na congregação. É como se Deus pegasse essa palavra Elohim e usasse de uma maneira que fosse singular, ainda que é plural. O que pode indicar aqui a Trindade. Mas o que é muito interessante é que ele está no meio de outros seres que também são chamados deuses, Elohim. Aqui não está falando a respeito dos juízes de Israel, porque a congregação é divina, a congregação está num lugar divino. Divino significa celestial.
E a interpretação que são os juízes de Israel não faz sentido, porque eles não estavam no céu. Os juízes de Israel estavam na terra. Então, Deus está no meio dos deuses. Aí então ele vai estabelecer um julgamento. Diz assim: até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Então, uma interpretação é que esses deuses são os juízes de Israel. Uma outra interpretação é que esses deuses da congregação divina é a Trindade. É impossível, porque Deus está passando juízo contra a própria Trindade. Não faz sentido. Porque ele diz assim: até quando julgareis injustamente? Se fosse a Trindade, se a interpretação é a Trindade, então a Trindade está julgando injustamente? Não faz sentido. Diz assim: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse: sois Deus. Ele volta a dizer a esses seres divinos: sois deuses. Sois todos o quê? Filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Ou seja, estes seres divinos que são chamados filhos de Deus, eles existiam antes da fundação do mundo. Eles existiam nesta congregação divina. Voltando lá para Gênesis capítulo 6, o que Deus vai dizer aqui é que esses filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram lindas, e eles então a tomaram para si mesmos mulheres ou esposas. Esses tomaram para si mesmos significa que necessariamente as mulheres não foram voluntariamente a ter relacionamentos sexuais com eles. Sim, mulheres têm relacionamentos sexuais com seres divinos. Esses seres divinos, filhos de Deus, não são anjos. Existe essa interpretação ou que aceita que os filhos de Deus são seres divinos e vão chamar eles de anjos caídos. Não, esses não são anjos. Esses seres divinos são mais que anjos, porque eles são chamados Elohim no Salmo 82. Eles são seres incrivelmente poderosos. Incrivelmente poderosos. E eles então agressivamente tomaram mulheres para si mesmos. E tiveram relações sexuais com essas mulheres. Tiveram relações sexuais com essas mulheres. Eles eram deuses. Ainda são deuses. Eles permanecem deuses, ainda que deuses caídos. Esses deuses não são como Deus nosso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Deus triuno. Esses deuses são deuses criados. Mas eles são deuses, porque a Bíblia, o próprio Deus, os chama deuses. Deixa a Bíblia dizer o que ela tem a dizer. Não tenta colocar band-aid numa coisa que você quer esconder, que é impossível de esconder. Esses filhos de Deus são deuses caídos, que eram parte da congregação divina. E eles tiveram relações sexuais com essas mulheres. E essas mulheres então tiveram filhos, disse assim, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aqui é o juízo passado aqui é que Noé ia construir a arca em 120 anos, 120 anos. E em 120 anos, o mundo tinha que se arrepender, o que não aconteceu. Então Deus teve misericórdia e graça por um período de tempo, mas ele sabia que o mundo não ia se arrepender. Aí diz assim, ora, versículo 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, Nefelem, gigantes. E a palavra Nefelem, que é traduzido gigantes, vem por causa da tradução da Septuaginta, que era a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. E essa tradução gigantes é uma boa tradução.
Então dizia assim, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então já existiam gigantes na terra, o que possivelmente pode estar fazendo referência à própria existência de Adão e Eva, que eles não eram necessariamente homem e mulher, porque Adão foi criado diretamente por Deus e Eva foi criada por Deus, mas como uma fundação, uma fonte da costela de Adão. Então o que acontece? Existe essa possibilidade de que Adão e Eva, eles sim, 100% eram seres humanos, mas a possibilidade de que eles eram seres humanos um tanto quanto diferentes de nós, no sentido de que eles eram um pouquinho mais. Eles tinham outras características, por exemplo, eles eram mais altos, possivelmente mais fortes, então possivelmente eles eram chamados gigantes. Com o tempo e a evolução ou o progresso da existência do ser humano, do próprio pecado, do dano do pecado no ser humano, o ser humano mesmo foi mudando a sua própria genética. Mas não somente o ser humano foi mudando a sua própria genética por causa do pecado, o que aconteceu é que quando os filhos de Deus, esses deuses caídos, tiveram relações sexuais com essas mulheres, o que aconteceu então é que houve definitivamente uma mudança genética radical na existência destes seres que nasceram, que são chamados Nefelim. Então, Daniel vai chamar esses deuses caídos de, em inglês a gente diz watchers, aqueles que veem. Que é muito interessante, porque no livro de Enoch, primeira de Enoch, Enoch vai dedicar, eu creio que 36, os primeiros 36 capítulos deste livro é dedicado a explicar quem são esses que vêm, os Watchers. Então existe uma distinção. Os filhos de Deus, esses deuses caídos, que são os Watchers, aqueles que vêm, eles são divinos. Os filhos destes seres, deuses caídos, com as mulheres, são chamados Nefelim. Então, uma das características dos dias de Noé foi que houve uma grande transformação genética na história do ser humano. Houve uma grande transformação genética. E nós estamos vendo hoje em dia essa transformação através da própria biogenética. Nós estamos vendo que os cientistas estão tentando mudar o ser humano para fazer o ser humano algo diferente, para sobreviver num mundo ainda mais decaído ou possivelmente viver em um mundo diferente, possivelmente Marte. Então existe um trabalho científico para mudar quem o ser humano é. Se você vê o homossexualismo, se você vê o transexualismo, já são ações bem práticas na questão de uma mudança genética. Então existem cirurgias, existem tratamentos biogenéticos que são feitos com seres humanos que estão mudando a genética do ser humano. Então, essa é uma das características. Uma outra característica desses dias de Noé, e aí você tem que ir para outros livros, como, por exemplo, o livro de Enoch, o livro dos gigantes, que são todos livros que foram encontrados nos escritos do Mar Morto, Dead Sea Scrolls, aonde vai dizer que uma das características destes gigantes do Nefelim, dos filhos dos deuses com as mulheres, não somente eles eram gigantes, altíssimos, existe evidência que havia gigantes de mais de 300 pés de altura, ou seja, mais de 100 metros de altura, mais ou menos. Normal,
a 4, 5, 6, 10 metros de altura. Mas uma outra característica deles é que eles eram incrivelmente violentos. Eles eram violentos em relação à natureza. Aí então eles passaram a ser violentos em relação à humanidade, ao ponto de de comerem, começar a comer as pessoas e destruindo tudo que existia, tudo que Deus havia criado. Aí então, o que acontece é que eles se tornaram um contra os outros numa matança inacreditável. Então a terra, nos dias de Noé, chegou a um nível de imoralidade e de violência e de mudança genética de tal forma que Deus somente tinha uma maneira de acabar com tudo isso, e era o dilúvio. Nós estamos começando a viver os dias de Noé novamente. Agora tem um detalhe. Eu mencionei a questão científica, ou seja, que, ah, que os cientistas estão trabalhando para mudar a genética. Mas você sabia que aqui nos Estados Unidos, em 2021, saiu um documento a respeito de estudos de OVNIs, objetos voadores não identificados, que foi feito pelo Pentágono. E é um documento de algumas páginas que diz o seguinte, e eu posso apresentar esse documento para vocês depois, mas uma das coisas que ele diz é o seguinte, é que objetos voadores não identificados existem, alienígenas existem, e que existe pelo menos um caso verificado de uma mulher que ficou grávida de um destes alienígenas. Sim, você escutou corretamente. Isso é o governo dos Estados Unidos falando a respeito da existência de alienígenas, ETs, e também que estes seres fizeram uma mulher grávida. Eu vou falar mais a respeito disso, porque este é um grande engano que Satanás está preparando exatamente antes do arrebatamento da igreja. Como você pode ver, parece que a luz de Deus está sobre mim, porque, olha, eu estou tentando virar para cá, virar para lá, mas a luz volta. Graças a Deus pela luz do Espírito Santo. Olha, nós estamos começando a viver como nos dias de Noé. A gente tem que abrir os olhos. A igreja tem que abrir os olhos, porque nós estamos no fim. Nós estamos no fim. Quantos dias, semanas, meses ou anos serão? Eu não sei. Mas nós estamos no fim. E nós temos que abrir os olhos, purificar nossas vidas, santificar nossas vidas, abraçar o Filho, abraçar o Espírito Santo, abraçar o Pai, deixar as coisas do mundo, deixar esse blá blá blá, essa ladainha de igreja, de confusão, de conflito, essas pregações tão água com açúcar e se aprofundar no conhecimento de Deus, porque a porta que leva ao inferno é grande, mas a porta que leva ao céu é estreita. Nós estamos vivendo os últimos dias e como Jesus disse, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem está a caminho para arrebatar a sua igreja. Eu espero que você esteja preparado. Mas se você não está preparado, hoje mesmo, peça perdão pelos teus pecados. Hoje mesmo, comece a tirar da sua vida tudo que impede um relacionamento são, salvo, limpo, puro, santo com o nosso Deus. Nosso Deus tem um nome, Ele é soberano, Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Sim, existem estes outros deuses, criados pelo nosso Deus. Mas existe somente um Deus, que é vivo e verdadeiro, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Yahweh. E como Hebreus diz, que nestes últimos dias ele foi revelado através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Eu espero que você conheça Cristo como Senhor e Salvador.
que você possa ler sua Bíblia, gastar tempo em oração, gastar tempo em meditação e que a paz de Deus possa estar sobre a sua vida. A gente vai voltar com outro vídeo falar mais a respeito disso, porque é incrivelmente importante. E eu vou dizer a você como você deve se preparar, além de pedir perdão, abraçar o Pai, Filho e Espírito Santo, como você se deve preparar. Sabe por quê? Porque nós passaremos, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas nós passaremos pelos princípios de dores. E eu quero falar para você como você pode se preparar, como eu estou me preparando, como eu estou ajudando a minha igreja a preparar-se. Deus te abençoe, Pastor Sérgio Bento, PS 82 Português. Love and Peace, paz e amor. Até a próxima.